Então, continuando o nosso seminário, vou trazer aqui alguns aspectos relacionados ao plano de contingência, medidas não farmacológicas, principalmente voltados aqui aos aspectos legais, algumas questões operacionais. Para as pessoas aqui presentes, eu sou a Alexandra, atualmente diretora do Departamento de Vigilância em Saúde. Vou conversar com vocês algumas situações que vieram então com essa epidemia. Vamos tratar então inicialmente 3 normas que são muito importantes, trazidas agora já a partir de fevereiro, né, com a perspectiva de passarmos realmente por uns períodos bastante difíceis, com essa perspectiva da pandemia, e o nosso plano de contingência e alguns locais em que vocês podem obter informações muito úteis, porque a gente vai precisar estudar junto, estamos juntos, olhando as fontes, estudando todos juntos, nós que somos profissionais, vamos ter que contribuirmos uns com os outros. A primeira norma que trazemos aqui é a Lei 13.979 de 2020. Ela trouxe algumas medidas que não eram comuns no nosso país, não eram algo que a gente utilizava frequentemente. Então, trouxe a previsão para que pudéssemos utilizar no enfrentamento à emergência em saúde pública as medidas de isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames, assim como determinação de realização compulsória de tratamentos, requisição de bens e serviços. Ela trouxe novidades, então, para a nossa legislação, prevendo medidas que nós não tínhamos habitualmente, dentre elas a questão de isolamento, a quarentena, a medida de tratamento e realização de exames de forma compulsória, assim como requisição de bens e serviços. Nessa mesma lei, ela traz outras questões e ela é uma lei que é posta para todos. Ela foi proposta pelo Executivo, debatida no Poder Legislativo, então no Congresso. Então, ela é uma medida que para abarcar toda a sociedade, medida legítima. E teve que ser assim porque ela traz um confronto entre outros direitos. Então, a gente está sobrepujando alguns direitos individuais em relação à necessidade da manutenção de direitos coletivos. Então, por isso, a gente precisava de uma lei que tratasse desses aspectos de uma forma que pudesse dar respaldo para toda atitude que fosse necessária para esse grande desafio que iríamos ter à frente. Ela também trouxe algumas garantias, como a garantia de que a falta justificada ao serviço, tanto público quanto privado, ela vai ser considerada em razão das medidas previstas nessa lei. Então, as medidas que a gente vai impor, elas serão justificativa para a falta, tá? E também ela coloca que todas as pessoas têm que se sujeitar ao cumprimento das medidas previstas nesse artigo. E o descumprimento acarretará responsabilização. Então, o que é isso? O que é essa responsabilização? E de que forma que isso, então, se dá? E como que a gente determina essas medidas? Tem uma regra para isso. Então, as medidas, elas só podem ser determinadas porque são medidas muito invasivas, né? Porque eu sobreponho direitos individuais. Então, de que forma que eu posso determinar essas medidas? Tem uma regra, não é assim de qualquer forma. Então, com base em evidências científicas e análise sobre as informações estratégicas em saúde. Então, tem que ter evidências, tem que ter formas, tem que ter material que justifique eu aplicar esse tipo de medida. Elas têm que ter um limite no tempo e no espaço, ou seja, elas são restritas a um dado local, e elas têm que ter uma duração, um tempo, não pode ser indeterminadas. Tá? E elas vão, somente o tempo realmente necessário para a promoção e preservação da saúde pública. Tá? Então, isso são pontos fundamentais. Tá? Então, para a gente observar como que isso se aplica, né? Vamos ver uma das principais medidas, uma que vai nos afetar bastante, teremos que utilizar o isolamento. Como que isso se dá? O isolamento previsto, então, regulamentado, isolamento, então, tanto o isolamento quanto a quarentena foram previstos na lei e foram regulamentados na portaria do Ministério da Saúde 356 de 2020. É a partir dali que a gente tem as definições e a forma de aplicação. Então, como que vamos fazer essa aplicação?
O isolamento é somente determinado por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica. Então, são essas duas personagens, esses dois agentes que podem determinar isolamento. Tá? Não são de forma indiscriminada qualquer agente público. Tem situações específicas e cada um deles tem uma forma de fazer. Por um prazo máximo de 14 dias. Então, porque a portaria coloca que é até 14 dias, podendo se estender por até igual período, conforme resultado laboratorial que comprove o risco de transmissão. Então, por que fica essa margem? O vírus ainda é desconhecido, tem muitos conhecimentos já. Quando foi iniciado a lei, foi iniciada a portaria, muitas dúvidas ainda pairavam, ainda tem muitas dúvidas. Ficou uma possibilidade de extensão por conta daqueles casos relatados de pacientes que tinham uma infecção mais prolongada e que poderiam ainda ter uma quantidade de vírus no seu corpo abundante e poder promover a infecção. A gente tem que lembrar o mecanismo de infecção, como que se dá. A infecção, a gente tem um agente infeccioso, ele vai entrar em contato com uma pessoa, ele vai precisar entrar numa célula, se ligar num receptor, entrar na célula. Esse vírus vai fazer a célula trabalhar para ele. Põe a célula para produzir cópias e cópias e cópias daquele vírus. Um dado momento, ele vai dar uma ordem para a célula morrer. Essa célula vai abrir e vai espalhar vírus naquele ambiente próximo a outras células. Outras células vão ser infectadas e assim se dá. E aí, nesse momento em que ocorre essa infecção, que eu posso ter a possibilidade de transmissão. Não é em qualquer momento, qualquer situação. Nesse momento também, a gente vai lembrar da parte de como se dá, as células conversam entre elas, né? Tem um sistema de comunicação. Esse sistema de comunicação faz com que essa célula que está doente, ela vai emitir substâncias que vão atrair mecanismos protetores. Então, vamos lembrar desse mecanismo. Isso que vai fazer aparecimento de sintomas. O processo inflamatório que se desencadeia, essa resposta do hospedeiro, que é concomitante a essa fase de replicação viral. Então, tem que pensar um pouco como que eu aplico a situação do isolamento com a evidência científica. Ele tem que ser limitado com base na evidência científica. Então, sempre pensar em que momento eu estou, tá? Então, isso é bem importante para a gente não olhar a norma sem a parte técnica. Ela não está solta. A lei colocou, eu preciso da evidência científica. Tá? Então, só lembrando para a gente pensar, tá? Para a gente poder não entrar junto com a comunidade em parafuso, tá? E desespero sem pensar de como o processo se dá. Tá? Então, vamos falar um pouquinho mais do isolamento como ato médico, né? Esse isolamento que pode ser. Então, preferencialmente, ele deve ser feito no domicílio, tá? Então, até porque já se sabe que cerca de 80% dos casos são leves, não tem por que eu ficar sobrecarregando o sistema de saúde, que a gente já não vai ter condição de hospitalização, então, em domicílio. O isolamento não será indicado para diagnóstico laboratorial negativo para SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, né, que provoca a COVID. Quais cuidados eu tenho que ter aqui? Que tipo de teste eu vou fazendo? Eu estou fazendo um teste no momento oportuno. Hoje a gente não tem teste disponível para muitas situações. Mas e se aparecer, eu tenho que pensar se eu vou pedir um teste adequado para o momento, porque se eu tiver um falso negativo, eu não posso determinar isolamento. Então eu tenho que pensar muito bem que teste eu estou fazendo, tá? Para não trazer uma inadequação às medidas que serão adotadas. A gente tem muitos testes sendo colocados aí, a gente tem sorologias que tem uma certa necessidade, eu tenho um prazo mínimo para ser definido, pelo menos 6 a 7 dias de sintomas para poder ser indicado. Tem o teste PCR, que deve ser feito preferencialmente até o 10º dia de sintoma. Então, tem algumas condicionantes para escolher testes. Tá? Então, cuidado aqui, porque a norma traz que um diagnóstico negativo, você não indica isolamento. Tá? Termo de consentimento livre esclarecido, é obrigatório. Tá? Então, a portaria traz um anexo 1, um modelo de texto. Nós no município já
fizemos uma união do anexo 1 da norma da portaria 356 com também o anexo da portaria 454 para facilitar a vida de todos, né? Porque teria que fazer essas duas situações. E o isolamento por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, quando pode ser aplicado, de que forma? Ele vai ocorrer no curso da investigação epidemiológica. Tá? Então, o agente, quando realizar a investigação, claro que com colaboração de todos os serviços, né, que vão estar fazendo investigação, auxiliando, mas a aplicação vai ser pelo agente de vigilância epidemiológica, da determinação desses casos. E é somente para os casos contactantes próximos a pessoas sintomáticas ou portadoras assintomáticas. Porque na investigação você pode detectar, além dos familiares lá que vão ser, pode ser que a pessoa era contactante num local de trabalho, numa outra condição, e que na investigação se detecta que a pessoa não mencionou esse contactante próximo e precisa ser colocado em isolamento. Então, aqueles contactantes que na investigação sejam identificados também serão determinados o isolamento. Tá? Também em domicílio e tem também um formulário próprio para tal. Tá? Tudo conforme a forma da lei, não pode ser somente na nossa vontade. E a quarentena, que bicho é esse? O que é isso? Tá? O que a gente tem aqui? Então, quarentena, nós profissionais de saúde não aplicamos quarentena. Tá? Quarentena é um ato administrativo. Tá? Ela visa garantir a manutenção do serviço de saúde em local certo e determinado. Então, o objetivo dela é manter os serviços de saúde. Ela não é voltada no indivíduo, é uma questão geral. Também tem que, por conta da lei, ela tem que ter um prazo determinado. Então, aqui coloca que um prazo de até 40 dias, que pode ser estendido para o quê? Reduzir a transmissão comunitária e garantir a manutenção dos serviços de saúde. Então, quais são as principais aplicações? Quando eu tenho transmissão comunitária, mas também ela tem uma aplicação quando eu preciso garantir os serviços de saúde. Se a gente tem uma localidade com baixa capacidade de internamento, de leitos, você acaba tendo uma aplicação de medidas formais para a questão da quarentena. Tá? Então, são os decretos que os governadores, que os prefeitos instituíram restringindo funcionamento de serviços. É um exemplo de como a quarentena pode se dar em níveis diferentes, né, em graus diferentes. E o descumprimento, né? A gente tem como que se dá quando ocorre um descumprimento das medidas de isolamento e quarentena. Então, acarreta a responsabilização. E na portaria 356, ela traz para nós a seguinte forma, que caberá ao médico ou ao agente de vigilância epidemiológica informar a autoridade policial e Ministério Público. Porque daí a responsabilidade se dá nesses níveis. A gente deve informar que houve descumprimento das medidas. Tá? Difícil? Provavelmente vai ser bem difícil conforme as situações vão se pondo, porque a gente tem várias famílias com qualidade de habitações precárias, várias famílias com condições de renda difíceis e que conforme a doença vá se disseminando na sociedade, vamos enfrentar muito mais situações críticas e dificuldades à frente. Tá? Quando a gente estava na fase inicial com pessoas que são afetadas com condições de habitação mais adequadas, com situação financeira mais estável, isso ainda, mesmo assim, se tinha condições de não cumprimento ou de inadequação, conforme a gente vai tendo mais pessoas em isolamento, a gente vai ter mais desafios à frente. Tá? E aqui o que tem? Então, o Decreto-Lei 2.848 de 1940, ele traz que o descumprimento de medidas sanitárias, aqui a gente vai trazer que a medida de isolamento e quarentena ela pode ser enquadrada no artigo 268, que é infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, com pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Tá? Então, isso é a medida que daí será apurada pelas autoridades policiais, Ministério Público, por se tratar da área criminal. Tá?
Então, a nossa situação é indicar o isolamento quando necessário, monitorar e comunicar o seu descumprimento, se houver. E manter a documentação adequada para que a gente possa ter, tanto para nós, porque a responsabilização ali da pessoa, a gente tem que comunicar, mas se nós não fizermos o que nós deveríamos fazer, a responsabilização vai ser nossa. Tá? Então, para a gente caminhar mais um pouquinho, porque nesse primeiro momento da portaria 356, ela trouxe as primeiras condições, mas logo mais um pouquinho à frente a gente já tem um adicional. Então, para a gente poder caminhar, vamos pegar um pouquinho aqui os conceitos de transmissão, porque eles são fundamentais para a gente ver o que mudou, o que aconteceu, que o Ministério em seguida fez uma nova portaria. Né? Então, os conceitos de transmissão, né, quem tem acompanhado, o Ministério sempre está trazendo isso, a gente tem 3 possibilidades aqui de transmissão. O caso importado, a transmissão local e a transmissão comunitária. O caso importado, aqui ele estava, essa tela foi de 13 de março, a situação era só pessoas que se infectaram em outro país. Mas a situação caso importado é aquele que se infectou em um local diferente daquele que eu estou, né? Que houve infecção em outro município, em outro estado, em qualquer outro local. Tá? Essa é a nossa situação em Araucária, que as pessoas, né, o caso que a gente tem, houve uma infecção em um outro local. E nós podemos ter a transmissão local, em que eu tenho um caso confirmado e que eu tenho um contato desse caso contaminado, tá? Que também vai ter a doença. E eu posso, num passo seguinte, a transmissão comunitária, que tem 2 possibilidades. Ou eu não consigo identificar de onde foi a fonte da infecção, essa primeira pessoa, eu não encontro a pessoa infectada, eu não consigo ligar a um outro caso, ou a quantidade de casos monitorados é tão grande que a gente não dá conta. Então, o Ministério colocava 5 gerações, em que daí sim eu já considero como comunitária, porque o sistema de vigilância não vai conseguir monitorar tanta gente. Tá? Então, isso também acaba sobrecarregando. Por isso que a gente, quando coloca, pode ser que algumas coisas de monitoramento não sabemos até quando vai, porque às vezes você coloca uma demanda tão grande no monitoramento e você vai precisar de outras ações. Tá? Então, o monitoramento também muda conforme a capacidade dos órgãos e a quantidade de tempo e horas que você vai gastar nesse trabalho. Tá? Isso é importante porque logo em seguida também, nesse momento, o Ministério da Saúde publicou o boletim epidemiológico 5 do Centro de Operações de Emergências. Nele, ele tentou explicar um pouco mais o que se usa em cada fase, o que se faz. O que deve ser feito de medida não farmacológica. Então, tem medidas que são gerais, que tem que fazer sempre. Né? Agora, a etiqueta respiratória. Então, todos nós, além de toda a publicação, divulgação que está sendo feita de uma forma centralizada, vamos ter que ser agentes de educação. E, em todo momento, orientar a etiqueta respiratória. Tá? Isso é fundamental. Então, de como tossir, como espirrar, de modo a não contaminar. Então, usar o lenço e desprezar, tossir no cotovelo, e lavar a mão em seguida. Então, isso vai ser fundamental. O isolamento de sintomático faz parte de todos os momentos. A comunicação em campanhas de mídia e a prescrição de medicamentos com validade ampliada. Então, para diminuir a sobrecarga do sistema de retorno de pacientes que são controlados e também evitar que pacientes dos grupos de riscos tenham que ficar circulando de forma desnecessária. Tá? Então, isso é fundamental que a gente organize. Isso já posto lá. Na situação de transmissão local, o que o Ministério propunha? A restrição de contato social de idosos, doentes crônicos. Tá? Então, você orientar que realmente fiquem em casa de forma voluntária. Aqui é o auto-isolamento. Eu me percebo como mais suscetível, como mais vulnerável, eu me protejo. Tá? Então, essa orientação a gente precisa reforçar. A gente vê ainda bastante circulação de pessoas de grupo de risco. Tá? Precisamos reforçar com eles e precisamos reforçar com as pessoas de outros grupos que possam dar apoio para que essas pessoas fiquem mais restritas.
Tá? Então, isso vai ser fundamental identificar nas comunidades pessoas que possam atuar de forma voluntária, fazendo as compras para os idosos, levando situações para que eles fiquem, para que possam ligar, conversar no telefone, para que eles não se sintam sozinhos. Então, tem várias atividades que a gente vai precisar desenvolver para que isso seja mantido, porque não vai ser um dia ou dois. Então, isso vai ser longo. A triagem rápida nos serviços de saúde, então começamos a desenvolver aqui no município também, a Michele vai comentar um pouco disso, que é uma orientação para você fazer a triagem de todos os pacientes e reduzir e evitar os eventos com aglomeração. Né? Então a gente tem também no Paraná já determinação e no município para redução de aglomerações. Na transmissão comunitária, trata-se da redução de fluxo urbano e laboral, então restrições mesmo para redução, antecipação de férias, instituições de ensino, monitoramento diário do fluxo de UTIs, então eu preciso monitorar como que está, né, porque aquele gráfico lá que mostra os internamentos, eles vão ser fundamentais para saber como que está a capacidade de recepção e da resposta a essa demanda, e a declaração de quarentena. Mas o Ministério também coloca que isso tem que ser avaliado conforme cada região e conforme a situação, né? Porque a gente tem a questão de monitoramento e carga no sistema e a gente tem a questão da transmissão comunitária, quanto é e qual a nossa capacidade de sistema. Ela é um pouco de gestão, muito mais do que a doença pode produzir. O que a doença pode produzir está ali, mas é muito o que eu tenho de recursos disponíveis para ela. Tá? Em 20 de março, o Ministério, então, emitiu a portaria 454 de 2020, de forma a uniformizar ações no país. Tá? Estavam tendo muitas ações de forma descoordenada, então buscou dar uma certa diretriz. Já nessa época, alguns estados estavam com transmissão comunitária, que me lembro, acho que nesse momento já eram 3 estados com transmissão comunitária. Então, ele já declarou o estado de transmissão comunitária no país, de forma a facilitar e tornar mais uniforme os padrões para diagnóstico, tratamento e muitas situações. Tá? Nesse momento, então, ele expandiu o isolamento domiciliar e trouxe o isolamento domiciliar de todas as pessoas com sintomas respiratórios, não mais só aquele caso suspeito, que era o caso suspeito de Covid, que teria tido uma viagem, um contato lá. Não, agora todas as pessoas com sintomas respiratórios. Isso aumentou enormemente. E todas as pessoas com sintomas respiratórios, que seriam tosse seca, dor de garganta, dificuldade respiratória, acompanhada ou não de febre. Bem, quase tudo que a gente começa no outono e inverno, né? Bem específico. Tá? Para a nossa região, para essa época do ano que começa a entrar, é quase tudo, né, que a gente atende. Tá? Então, assim, vai ser uma quantidade de pessoas grande. Vai fazer vários isolamentos de grupos familiares, mas daí ela traz assim, que o atestado médico estendido às pessoas que residam no mesmo endereço. Todas vão receber um atestado também. Elas não são suspeitas, então elas não vão ter aqueles CIDs de suspeitos, elas vão ter um CID diferenciado, porque se ela trabalha, ela precisa apresentar um atestado. Vai ter que ser um CID diferenciado, ela não é suspeita, é um de isolamento, de contato só, tá? Então, não utilizar um CID de suspeito, de doença, tá? Porque aquela que não trabalha, tudo bem, não vai precisar do atestado, mas algumas precisarão. Elas precisam ficar no isolamento domiciliar? Sim, sim. Todas as pessoas que têm contato, tanto a família que mora junto do paciente suspeito, quanto trabalhadores domésticos, se houver. Ou pessoas que estão naquele ambiente ali. Então, é um isolamento bem estendido. E também tem o período máximo de 14 dias e o termo de consentimento livre esclarecido e o termo de declaração, que já faz parte daquele único documento que a gente fez com toda essa que a pessoa declara quais são as pessoas que residem no mesmo local, porque elas também vão ficar juntas em isolamento. Isso é obrigatório. Isso é obrigatório. Isso é obrigatório. Tá? Por isso que eu falei que a gente tem um desafio bem grande e é bem
vai ser bem trabalhoso tudo isso e difícil realmente a implementação, sim. Tá? Então, essa é a parte da questão de isolamento e tudo que a gente tem, tá? Depois, na parte do manejo clínico, o Dr. Luiz vai colocar mais algumas coisas e poderá abordar também a questão de CIDs adequados para isso. O plano de contingência. Então, vamos falar só um pouquinho do plano. O plano está no nosso site também. Depois, ali no final, a gente mostra um pouquinho onde obter a informação e para vocês poderem olhar o que é o plano. O plano não é um protocolo, ele é um plano de resposta em que diz algumas situações por fases, o que precisamos fazer e quem vai desenvolver algumas tarefas para que a gente possa estar no momento mais crítico melhor preparados. Tá? Essa é a proposta de um plano de contingência. Tá? E o que ele traz? Ele é separado por períodos. O período de alerta, em que eu tenho o risco de introdução do SARS-CoV-2, né, o coronavírus. Ele é elevado, mas eu não tenho casos suspeitos. O perigo iminente, quando eu tenho a confirmação de casos suspeitos. E a emergência em saúde pública, quando eu tenho a confirmação de transmissão local. A nossa situação no país, ele está declarado transmissão comunitária. Em Araucária, a gente está com a situação de caso suspeito confirmado, de perigo iminente. Tá? Então, do que a gente tem de informação de Curitiba, a gente está possivelmente indo para a transmissão local ali. Tá? Então, a gente tem que sempre olhar, observar como a gente está. A gente está numa área conurbada, então a gente tem muitos deslocamentos pendulares, né? Pessoas que moram em Curitiba, vêm para cá, vai para Contenda, é uma região muito integrada. Tá? Então a gente tem que ficar muito atento como que está se dando isso, porque não vai caminhar sozinho um município isolado. Tá? Então tem que estar muito observando o que está acontecendo ao nosso redor aqui, principalmente nos municípios conurbados. Tá? A gente tem que olhar como um bloco único, porque não vai dar para pensar que a gente está isolado, vai poder ter uma situação diferente. Quais que são os objetivos do plano de contingência? Então, definir estratégia de atuação, estabelecer resposta coordenada no município, que é uma tarefa difícil, ter que rever fluxos, redefinir, reestruturar situações, às vezes retirar opções de serviço para poder elaborar outras, para disponibilizar os recursos frente à grande demanda que está por vir. Adotar medidas para reduzir a morbimortalidade, então a gente sabe que ela virá, que a doença virá e que óbitos virão. O que a gente vai ter de trabalhar, o que a gente vai conseguir fazer para que isso seja o menor possível. Tá? Então esse é o nosso trabalho de todos nós, vamos ter que pensar, contribuir e ver junto o que poderemos fazer para que a gente consiga reduzir. E estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos padronizados. Né? Então, isso faz parte das questões que estão colocadas ali no plano de contingência. Tá? Vamos ver então agora os principais locais em que a gente pode obter informação, porque todos nós vamos ter que ser proativos em buscar e olhar os locais em que estão disponibilizadas as informações essenciais e úteis. Tá? As que são as recomendações do Ministério da Saúde, as recomendações dos órgãos que estão lançando, porque a gente que está tentando olhar todos os dias, se a gente não olha um dia, quando você olha, abre de novo, mas sai uma nota nova, sai uma orientação a mais, eu preciso me dar uma olhada, estudar um pouco disso, é muita coisa. Tá? Então, cada um dentro daquilo que precisa aplicar tem que fazer a busca e selecionar. Não vai dar para ler tudo, não vai dar para assistir todos os vídeos, não vai dar. Tá? Mas vamos ter que olhar para aquilo e falar, não, esse está perto da minha prática. Eu preciso dessa informação nesse momento e buscar. Tá? Porque não vai ser possível vocês encontrarem todas as informações catalogadas e selecionadas na sua mão. Selecionada por uma equipe do município para você. Não vai ser possível. Tá? Mas aqui a gente selecionou os locais em que a informação é adequada e sim, como que eu vou aplicar ela no meu município? Que fluxo que eu vou adotar? Aí sim, discute no município. Qual que vai ser a forma que eu vou adequá-la? Mas o protocolo, o modo de fazer, o que está saindo, a gente vai ter que buscar ali e discutir. O principal local é a UNASUS. A UNASUS está com um link dedicado só à Covid. Então, ali é onde está concentrado a maior quantidade de informação.
tanto com um curso, tem um curso que é bem curtinho, que é da Organização Mundial de Saúde. Então você entra e ali é uma base para a situação. E os materiais, então tem os documentos, os protocolos, tem vídeos, tem podcast, tem várias modalidades, tem toda a parte do profissional e tem uma parte dentro do link da área dedicada à Covid, tem uma parte para a população. Também com material separado para que possa ser utilizado, tanto recomendar para aqueles que pedem orientação de onde obter informação e utilizar também campanhas publicitárias. Nós temos também o Telesaúde do Rio Grande do Sul, que pode ser um suporte para nós profissionais de saúde. No Telesaúde, nós profissionais podemos consultar, pedir apoio do grupo de especialistas. Tá? Então, é algo muito importante e interessante. Além de ter já algumas respostas, perguntas e respostas já publicadas por eles, o que nos ajuda nesses momentos. Então, tem lá uma forma de você ligar para obter informação, tem como encaminhar a pergunta por e-mail. Eles atendem também a população, mas assim, para nós profissionais é uma grande oportunidade de ter uma equipe especializada. Aqui então os principais links. O que nós temos? O NaSUS. Então já está linkado o espaço específico de profissionais. O Ministério da Saúde, então tem um site Coronavírus Saúde. Temos também, o Ministério lançou outro que é o Covid, que também lança. A CESA, a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná. Então tem esse link especial aqui, é o útil para os profissionais. Quando a gente entra no site da Secretaria de Estado da Saúde, tem um banner em cima que fica com a parte mais voltada à população. E tem um outro bannerzinho do lado, à direita, nos banners à direita, que a gente vai ter a informação que é mais útil para nós profissionais. Tá? E ali, então, mas já está aqui o link específico. O do Telesaúde, aqui o link, o telefone, tá? Para poder utilizar. Da Organização Mundial de Saúde, também o link já para adentrar a área específica do coronavírus. Tem muito material ali, muito material bom de pesquisa colocado ali, parâmetros para que a gente possa adotar. Tá? Então, selecionar. OpenRU é a parte para cursos da Organização Mundial de Saúde. Tem alguns cursos em português ali, já que são interessantes, em outros idiomas, daí a maioria vai ser encontrada em inglês, mas tem alguns cursos muito bons ali. A Fiocruz também está com um canal dedicado, então as nossas grandes instituições que nos apoiam, todas estão lançando material onde a gente pode procurar. E o nosso link da Prefeitura de Araucária, que é um link dedicado também. Então, quando a gente abre a página da Prefeitura, você já tem um banner lá. Quando a gente clica, o endereço é esse. Tá? Então, lá a gente já está separando uma parte para os profissionais, uma parte para a população. E está subindo material lá. Ontem já foi colocado uma grande quantidade de material, está sendo colocado mais material. Essa apresentação vai ser posta para vocês. Tá? Então, vai ficar material lá. Tá? A gente está com um vídeo lá que o Dr. Luiz fez semana passada, está lá, fez com o Dr. Anderson. Então, estamos colocando materiais de orientação. Tá? Então, olhem lá também, porque vão ser disponibilizados. A ficha de notificação está lá no link e a gente fez uma pequena modificação nela, no título, para que não se sintam desconfortáveis de usar como síndrome respiratória aguda grave. Ela ficou síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, porque as perguntas são as mesmas, mas aí você só, na observação, vai, não, o meu é síndrome gripal. Não, o meu é síndrome respiratória aguda grave. Escolhe o que você quer, tá? Para ninguém ficar desconfortável de fazer uma notificação indicando uma situação inadequada. As perguntas são as mesmas, tá? E os painéis. Aqui são os painéis, muitos dos painéis que foram apresentados na parte de contextualização, extraídos de dessas plataformas. Então, o Covid Saúde, ele é o painel principal que o Ministério está adotando agora. O Bing, também é um painel recomendado pelo Ministério, traz um perfil do mundo. O ArcGIS aqui é o da Organização Mundial de Saúde, esse aqui é da OMS.
E aqui, o da Universidade Federal de Pelotas é bem interessante, que ele vai trazendo o gráfico do dia a dia, vai nos mostrando a curva. É um dos melhores, assim, mostra por estado, você pode selecionar e comparar, escolher 2 estados, 3, Brasil e o nosso estado, e a gente consegue acompanhar. Tá? Então, bem interessante. Para a população, aqui a gente tem uma série de locais, tanto do Ministério da Saúde, da Unasus, da Fiocruz, que eu já mencionei, mas aí a parte, cada um deles direcionado já a parte que é para a população. E o Ministério colocou também um canal com um atendimento automático por robô no WhatsApp, tanto para atender profissionais quanto população. Tá? Esse canal funciona tanto no telefone quanto pelo computador. Aí você pode fazer questionamentos e encaminhar para lá. Então, ele tem já o uso de inteligência artificial para que a gente possa fazer essa interação. Né? E no município, a gente está com um canal para a população, que é o Disque Corona, de forma a apoiar vários colegas nossos que tinham um risco aumentado no contato direto com os pacientes, foram direcionados para esse atendimento, porque nos dá suporte, evita que pacientes que estejam confusos, com dúvidas ou que fossem buscar só por conta disso, que eles se direcionassem ao serviço de saúde desnecessariamente. Então, tem contribuído bastante. E daí os profissionais estão ajudando, é uma equipe multiprofissional e que contribui muito para deixar a população mais instruída, mais confortável e confiante no que está sendo realizado. E aqui vamos trabalhar principalmente com a prevenção, que temos um grande desafio, né, fazendo o que a gente conseguir trabalhar para reduzir realmente a incidência de casos, vai sobrecarregar menos, a gente vai conseguir realmente fazer um atendimento. Quanto menos a gente conseguir prevenir, mais sufoco a gente vai passar. Então, vamos juntos nessa empreitada que vai ser grande. Obrigada.